Mas é interessante que muitas vezes o que nós fazemos nós somos pesados com os que já estão quebrados. E somos sorridentes e brandos com aqueles que são poderosos. A luz de Cristo é a luz que confronta o abuso de autoridade, é a luz que confronta a hipocrisia, que confronta aqueles que, como Jesus disse, colocam fardos enormes sobre as costas das pessoas e não ajudam a carregar em nada, aqueles que cobram, julgam, aqueles que se omitem, aqueles que se autopromovem, aqueles que nunca estendem a mão naqueles que estão caídos, a esses vem o confronto. É assim que brilha a luz. Quando você vê um sistema que realmente joga às margens da sociedade as suas crianças, as suas viúvas, os seus necessitados, os pobres, os idosos. Quando você vê coisas como essa, a luz de Cristo se manifesta através do confronto dessa realidade. Não é através de nos escondermos dentro da igreja. Tem um amigo meu, o Fernandão, né, que a gente fez bastante trabalho na FEBEM juntos. Ele costumava dizer, quando a gente ia em conscientização em algumas igrejas, ele dizia que quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não significa que é para nós ficarmos dentro da igreja segurando a porta, morrendo de medo dele entrar, mas significa que é para a gente meter o pé na porta, ir lá no mundo e resplandecer a nossa luz. E onde tiver uma mulher sendo abusada por um marido, onde tiver um menino de rua passando fome, onde tiver uma adolescente sendo abusada, onde tiver um alcoólatra desesperado querendo se livrar daquela doença e não conseguindo, nós estamos lá. É função da Igreja de Cristo ir no mundo fazer diferença. É função onde tiver uma viúva, um órfão, um necessitado, um doente, um deprimido, um carente, um viciado, alguém sofrendo, onde tiver alguém sofrendo. Agora, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que aconteceu? Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando eles viram Jesus, Jesus era poderoso, mas ele era humilde. Ele era grande, mas ele era simples. Então eles não o conheceram, porque eles esperavam um homem como Saul, não é? Montado num cavalo alto, uma espada do lado, falando, vamos derrubar Roma. E Jesus veio como uma pomba. Jesus veio manso. Jesus veio montado num jumentinho. Jesus veio para exemplificar aquilo que nós deveríamos ser. Isso é o que Jesus veio fazer. Então, o mundo não o conheceu, porque Jesus não veio como o mundo esperava. E sabe de uma coisa? Jesus nunca vem. Jesus nunca vem como nós esperamos. Porque nós sempre esperamos que ele vai vir fazendo estardalhaço. Nós sempre esperamos que ele vai vir do jeito que nós o preconcebemos. Nós fazemos essas caixinhas e nós determinamos como Deus age, como Deus não age, e como é certo, como não é certo.
se nós somos de uma teologia mais tradicional, se vem uma coisa que sai um pouquinho daquilo que nós previmos, nós não aceitamos e falamos que aquilo não pode ser de Deus. E se nós temos uma teologia mais pentecostal, nós vemos um agir que parece que não é tão barulhento quanto nós esperávamos, aquilo não pode ser de Deus. E a verdade é, Jesus nunca vem do jeito que nós esperamos. Não, Jesus é como o vento. Ele não é previsível. A palavra de Deus que aquele que é nascido de Deus não é como o vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Aquele que é nascido de Deus é como o vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai. E Jesus é esse vento. Nós somos como o vento. Jesus é o próprio vento. O Espírito Santo é o vento. Então, Deus é o vento. Ele, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele age como quer. Nós não podemos predeterminar como age Deus. Assim como aqui você vê, o mundo não conheceu. Não conheceu porque ele fez uma fotinha de como deveria ser Jesus. E ficou esperando vir aquela pessoa. E aquela pessoa não veio. Porque Jesus não era quem eles queriam que ele fosse. Jesus era quem ele era. E Deus tinha trazido muitas profecias, todas são discutidas ali em Mateus, dizendo como ele viria, quem ele seria. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Deus conosco. Estava tudo lá. Mas eles não conheceram. Nós não conhecemos. Aqueles que eram seus não o receberam. Aqui está falando do povo de Israel, né? Dos judeus. Eles tinham sido escolhidos por Deus. Eles tiveram um grande privilégio. Eles eram povo de Deus. Mas o Messias passou por eles e eles não o viram. Porque eles queriam glória. Eles não queriam Jesus. Eles não queriam, eles tinham o seu Messias, criado pelas expectativas dos seus corações. E Jesus veio como ele era. Um Deus manso e humilde. Que veio demonstrar com seus próprios pés, mãos e corpo o que significava ser gente. Ele veio mostrar para nós qual era o caminho a ser seguido. Ele veio se revelar. Ele veio para não ter onde reclinar a cabeça ao invés de morar em palacetes, como Davi. Ele veio para revelar o que significa ser humilde. Ele veio para revelar o que significa resplandecer luz nas trevas. Ele veio para nos mostrar como iluminar esse mundo. Ele veio nos revelar a luz contra quem as trevas não prevalecem. Ele veio nos mostrar que essa luz não é uma luz de poder, é uma luz de transformação existencial. E é uma luz que ilumina todo homem. É uma luz que, uma vez o homem tem contato com ela, ele é transformado. É impossível você estar na luz de Deus e não ser transformado por ela. E a prova disso está aqui no versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso levanta uma pergunta, mas imagine que você fosse adotar um filho. Você precisa de poder para adotar um filho? O seu filho precisa de poder? Não, o seu filho precisa do direito de ser adotado como filho, da oportunidade de ser adotado como filho, da esperança de ser adotado como filho, não do poder de ser adotado. Então, por que aqui diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus?